Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: Se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Então essa passagem está em Marcos, em Lucas, e Mateus e em João. Então. Porque parece que é meio contraditório algumas coisas, né? Isso. Como que aquele que tentar se salvar vai se perder, né? Então, Jesus colocava uma frase básica nisso tudo. Meu reino não é desse mundo. Ele colocava também: na casa do meu pai há muitas moradas. Você vê que quando a gente começa a compreender tudo isso, ele começa a mostrar: aceite o seu trabalho. Seja resiliente com a condição que você está enfrentando. Eu posso dar um exemplo disso hoje, as pessoas que têm câncer. Mas hoje você vê que antes apavorava quantas pessoas são curadas de câncer. E Jesus dizia: a tua fé te curou. E parte de você. Então, quando você aceita a sua obra, porque todos nós fomos planejados para estar aqui, esse Criador sabe o dia que nós tenhamos que sair de cena. Então, aqui a gente pode entender, por melhor sentido, que isso aqui é um palco. E a gente tem que fazer de tudo. Mas cuidado para não ser orgulhoso por causa da vaidade, dos aplausos e tudo mais. Porque quando a gente está aqui falando, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitos podem não gostar de você e pode achar que isso é uma máscara. Todo aquele que fala de Jesus, ele vai ser combatido. Então, quando ele fala dessa condição, é um enfrentamento. Você tem que enfrentar a situação, porque se você se colocar em dúvida com o que você é, com o que você tem que fazer, aí pronto, você já começa a ficar participativo daquele coletivo que a gente está vivendo aqui. Por quê? As expiações são justamente as situações onde você está vindo já para se reestruturar. E as provas é o coletivo. Então, quando você tem que entender, quando você tem que se renunciar, quando você tem que, no caso aí, como foi dito, carregar a sua cruz, carrega a sua cruz, entendendo, né? Porque tem tem até um desenhozinho na internet que coloca lá, todo mundo carregando as suas cruzes. Aí aparece um e fala: puxa, Deus, essa cruz está muito pesada para mim, né? Mas posso aliviar um pouquinho? Aí ele para no lugar, arranja um serrote e vai lá e corta um pedaço da cruz. E vai, e continua pesada. E vai, isso mais umas 4, 5 vezes. Aí chega todo mundo lá e está colocando as suas cruzes, porque tem um desfiladeiro, e todo mundo consegue atravessar. E chega ele cortou a cruz dele. Né? Fica para trás. Fica para trás. Tem uma mensagem que eu tava procurando aqui, e que a gente postou essa semana no Instagram, né? Que diz assim, ó, do Emmanuel. Muitos companheiros, na infância espiritual em que estagiam, desarvorados ante as provas necessárias, te induzirão à fuga ou dir-te-ão, né? Irão te dizer que o sacrifício é próprio dos loucos, acenando-te com o desânimo claramente mascarado de repouso. Né? Eu me lembrei dessa frase quando você dizia, né, que para que a gente vá de enfrentamento à tarefa, né, e outros dizem que é loucura, né? Não, mas Sim. Que benefício que você tem? Ainda mais naquela época e hoje também, né? Mas como você disse, eles iam cantando para enfrentar leões ali, né? Hoje a gente já não é tão perseguido a esse extremo, mas ainda assim a gente é atacado, né? de alguma maneira, né? Aqueles que buscam... Principalmente hoje, a gente vê aí, eu costumo dizer, esse advento da internet, ela veio para ser um instrumento tão bom, mas lamentavelmente ela é tão mal usada, né? E lamentavelmente a coisa é como um pavio de pólvora. Às vezes dá muita confusão por causa disso, principalmente hoje em rede social. Né? Eu vejo que até grupo de WhatsApp de família costuma ser bombardeado. Né? Então, quando a gente vê essa situação,
eu costumo colocar assim, ó, nós temos 5 dedos na mão, mas nenhum dedo é igual, mas todos eles têm a sua utilidade. Né? Nada é à toa. Então, por mais que a gente tenha desafetos, por mais que a gente tenha aqueles que vão realmente lhe induzir a lhe colocar que você está no caminho errado, que você é um bobo, que você seja um iludido, você tem que enfrentar isso. Porque realmente é o que eu estava dizendo da cura do câncer. A tua fé te curou. Óbvio que quanto mais a gente estiver fazendo o nosso trabalho direito, vai incomodar. Porque a gente está no mundo de provas e existem pessoas que, como você falou ali, preferem dormitar. Deixa eu fazer isso aqui mesmo, é meu trabalho, coisa e tal. Como a gente vê, hoje as pessoas trabalham muito mais empregadas, descontentes do que contentes. Porque elas são perseguidas, às vezes ela quer ter boa ideia, as coisas poderiam melhorar. E assim é a nossa vida, assim é o plano, mas a gente tem que vencer isso. E aonde está? A gente tem que agradecer mais. É o que Chico sempre ensinou pra gente, né? Temos que agradecer mais, porque os exemplos que nós tivemos desses grandes homens que acalentam o nosso coração, como Chico, em lindos casos de Chico Xavier, que já vem lá, desde os primórdios lá, que você dá risada. E ele, bom mineiro que era, né, adorava daquela risada dele e das próprias situações que ele enfrentava. Então isso não só ele, né? Não posso deixar de falar também de Divaldo, que como bom baiano também adora de dar risada das situações que enfrenta, né? Ele falando das viagens dele para o exterior e como ele se atrapalhava todo. Mas é assim, Jesus já colocava que tudo nessa terra a gente tem que tirar a melhor lição. Porque na hora de dançar é hora de dançar. Mas na hora de você falar com seriedade, você tem que estar ciente daquela situação. Você tem que fazer acontecer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.